Um daqueles jogadores que fez de jogar futebol uma arte. Um cara que sempre tratou a bola com muito carinho e foi um mestre dos dribles e golaços. Principalmente de trivela, que era a marca registrada dele. Porque quando se fala em Quaresma, logo vem à cabeça recurso, habilidade, criatividade e, claro, o encantamento por um futebol plástico e bonito de se ver jogar. Portanto, hoje a história é dele. Quaresma. Ricardo Andrade Quaresma Bernardo nasceu no dia 26 de setembro de 1983, em Lisboa, Portugal. Quando tinha 9 anos, em 1992, o Quaresma passou a jogar pelo time do Desporto Domingos Sávio, uma equipe de futsal para crianças. Em campo reduzido, Quaresma já treinava sua grande habilidade com a bola e seus dribles curtos, algo que reproduziu muito bem anos depois no campo. Em 94, chegou ao Sporting e passou por todas as fases do juvenil, até se profissionalizar alguns anos mais tarde. E antes mesmo de debutar no time de cima com a camisa do Sporting, o Quaresma jogou a Eurocopa Sub-16 no ano de 2000. Ele marcou 2 gols nos 6 jogos que disputou e eles foram feitos no momento mais importante, ou seja, na final daquele torneio contra a República Tcheca. 2-1 foi o placar e Portugal venceu aquela competição de base muito graças aos gols do craque. E foi na temporada de 2001 e 2002 que o habilidoso ponta debutou entre os profissionais, após passar anos no time B dos Leões. Ainda como um jogador de segundo tempo que entrava para fazer fumaça nas partidas e dar velocidade ao time, o Quaresma já conseguiu ganhar seus 2 primeiros títulos nessa primeira temporada como jogador. O Sporting venceu a Taça de Portugal quando bateu o Leixões na decisão por 1-0 e também ganhou o grande e tradicional Campeonato Português. A segunda temporada do Quaresma no Sporting coincidiu com a primeira de Cristiano Ronaldo. Como ambos jogavam na mesma posição, disputaram lugar, o que gerou críticas ao treinador esportista na época, uma vez que todos queriam ver os dois talentosos juntos. O único troféu que o Sporting ganhou foi a Supertaça Cândido de Oliveira, ou seja, a Supertaça de Portugal. No mais, precisando fazer caixa e mostrando um futebol muito promissor, o Quaresma foi vendido ao Barcelona por quase 7 milhões de euros. No Sporting foram 74 jogos, 10 gols marcados e 2 títulos conquistados. Em grande fase, ninguém menos que Luiz Felipe Scolari foi quem reconheceu o potencial do jovem e o convocou para a seleção nacional portuguesa nesse ano de 2003 pela primeira vez. Sua estreia foi no amistoso contra a Bolívia, uma vitória fácil de Portugal, na qual o ponta permaneceu em campo durante 45 minutos e deixou boa impressão. Passando por uma fase de reformulação, o Barcelona não vivia bom momento. Isso não fez bem para o futebol do Quaresma, que teve muita dificuldade de adaptação e teve um mau relacionamento com o treinador da época, o holandês Frank Rijkaard. Isso tudo fez com que ele não quisesse continuar no Barcelona para a temporada seguinte. Anos depois, ele já declarou que se arrependeu dessa decisão, então ele jogou só um ano mesmo no Barça. Pelo clube, somou 28 jogos e apenas 1 gol. Como o Barcelona tinha interesse em contratar Deco do Porto, a negociação entre culés e dragões foi bastante facilitada, e para a temporada de 2004-2005, Quaresma voltou ao seu país natal, agora para atuar no rival do seu clube formador. O Porto ganhou a Supertaça Cândido de Oliveira e ganhou também a grande Copa Intercontinental, o Mundial de Clubes daquele ano, ao derrotar o Once Caldas nos pênaltis. O Quaresma foi um dos portistas, assim como o Diego e o Carlos Alberto, que converteu de maneira precisa sua cobrança. Na Liga Nacional foi vice-campeão e o ponteiro foi eleito o jogador da época, ou seja, o melhor do campeonato português. Na temporada foram 44 jogos, 7 gols e 1 assistência. Já na temporada de 2005-2006, totalmente adaptado ao novo clube, o Quaresma sabia da grandeza do Porto e da responsabilidade em atuar no time. Ele foi importante na conquista do doblete, ou seja, venceu a Taça de Portugal e venceu também o Campeonato Português, torneio no qual o Quaresma voltou a ter destaque e foi considerado o melhor da competição. Na Champions, o clube caiu ainda na fase de grupos e não foi longe.
Já na temporada de 2006-2007, o Porto ganhou a Supertaça Portuguesa, a Supertaça Cândido de Oliveira e ganhou também o Campeonato Português. O Quaresma estava impossível na criação de jogadas pelo lado do campo, o que gerou muitos gols do seu time. Não por acaso, ele deu 19 assistências nos 36 jogos que disputou, além de ter marcado 8 gols. Em 2007 e 2008, o Porto foi vice das taças, mas não deixou passar a Liga e ganhou mais um campeonato português. O Quaresma foi um dos nomes dessa conquista. Mantendo altíssimo nível, o Quaresma foi um dos nomes dessa conquista. Os números: 39 partidas, 11 gols e 16 assistências. Em 2008, o Quaresma foi um dos 23 convocados a tentar o título europeu à frente de Portugal. Ele ajudou seu país na vitória por 3-1 contra a República Tcheca, marcando um gol. Porém, nas quartas de final, ele nem jogou e Portugal perdeu de 3-2 da Alemanha, dando adeus ao torneio. Com destaque no Porto, a Internazionale, que via grande momento, comprou o Quaresma para reforçar ainda mais o seu elenco. Porém, ele teve muitas dificuldades de adaptação e pouco jogou pelo clube. Atuou no campeonato italiano, no qual a Inter veio a ser a campeã, da mesma forma que a Supercopa italiana. Com o baixo rendimento, o clube decidiu emprestá-lo ao Chelsea. No clube londrino, jogou de fevereiro a abril de 2009 e não se firmou. Felipão foi muito influente nessa contratação, uma vez que o ponteiro era um homem de confiança dele na seleção. Só que o empréstimo não se mostrou ser bem sucedido para nenhuma das partes e o Quaresma voltou à Inter. No Chelsea foram apenas 5 partidas e nenhum gol marcado. No retorno à Internazionale, o mesmo se repetiu. Mesmo com o comando do conterrâneo José Mourinho, o Quaresma ganhou poucas oportunidades ao longo da temporada, mas fez parte de um elenco neo-azzurri muito vitorioso, que ganhou a Copa da Itália, o Scudetto e a Liga dos Campeões. Depois disso, foi negociado com o Beşiktaş da Turquia. Na Inter, totalizou 32 jogos, 1 gol e 5 títulos. Na Turquia, o Quaresma reencontrou seu bom futebol. Numa liga menos competitiva e com muito mais chances, ele começou a desencantar logo na sua primeira temporada, e já ajudou seu time a vencer a grande Taça da Turquia, a única conquista do ano. O Quaresma foi a campo em 39 partidas, marcou 11 gols e deu 16 assistências. Na temporada de 2011-2012, o Quaresma seguiu bem no Beşiktaş, apesar de dessa vez não ter conseguido ganhar taças. Ele formou um trio de ataque muito entrosado com seus amigos e parceiros de seleção, Hugo Almeida e Simão Sabrosa. Depois da Euro, ele foi negociado com o futebol dos Emirados Árabes e deixou a Turquia nessa primeira passagem. Para essa Eurocopa de 2012, o Quaresma foi suplente o torneio inteiro e nem chegou a ir a campo. Portugal chegou na fase de semifinal, porém perdeu de 4-2 dos espanhóis nos pênaltis e deu adeus ao sonho dessa conquista que ficou então para 2016. Depois de se desentender com Carlos Carvalhal e junto das cifras milionárias, a transferência para o Al-Ahly foi vista com bons olhos. Nessa única temporada defendendo o clube, onde ele já chegou com muita moral, conseguiu ganhar um troféu, a Copa do Presidente. Pelo time, disputou 11 jogos, marcou 3 gols e ganhou uma taça. Depois de uma temporada no Oriente Médio, o Quaresma voltou a Portugal para defender o Porto. O clube disputou 6 competições na temporada, incluindo a Champions. Entretanto, só conseguiu vencer a Supertaça Cândido de Oliveira, ganhando do Vitória de Guimarães por 3-0. Permaneceu no Porto para 2014 e 2015, esse que era o 5º ano do Quaresma com a camisa dos Dragões. Dessa vez o time não ganhou troféus e o ponta-direita foi transferido ao Beşiktaş da Turquia para jogar pela segunda vez na carreira. Ao todo, com a camisa do Porto, ele totalizou 225 partidas, nas quais marcou 50 gols e ganhou 8 títulos. Experiente, o português chegou ao Beşiktaş, onde já tinha um grande prestígio e moral com o torcedor. Conseguiu ser um dos principais jogadores na conquista do campeonato turco daquela temporada de 2015 e 2016, onde ele disputou 37 partidas, marcou 5 gols e distribuiu 8 assistências.
Com a ótima temporada no futebol turco, Quaresma foi convocado para a Euro de 2016. Foi uma espécie de 12º jogador de Fernando Santos e foi um dos grandes nomes daquela conquista lusitana. Ele marcou o gol da vitória portuguesa na prorrogação contra a Croácia e sempre que entrava bem. Quando o time precisou dele em disputa de pênaltis, converteu sua batida. Na final, jogou 25 minutos e Éder marcou o gol do título de Portugal contra a França, dona da casa, e com isso, os portugueses conseguiram então a maior conquista de toda a sua história. Em 2016 e 2017, o Beşiktaş caiu na fase de grupos da Champions, mas voltou a vencer a Liga Nacional, ganhou o grande campeonato turco daquela temporada, deixando o Fener e o Galatasaray para trás. Nesse ano, o Quaresma se notabilizou pelas assistências, ele deu 17 em 44 partidas, além de ter marcado 6 gols. Nome certo na seleção, foi convocado para disputar a Copa das Confederações de 2017. Marcou no empate em 2-2 contra o México logo na estreia e a seleção, atual campeã europeia, caiu na semifinal, quando perdeu do forte Chile, mas depois garantiu a medalha de bronze quando venceu os mexicanos por 2-1. Já na temporada de 2017-2018, o Beşiktaş perdeu a Supertaça da Turquia e terminou a liga apenas em quarto lugar. Na Champions, não passou das oitavas de final. Uma temporada sem troféus e o experiente jogador dosava cada vez mais as suas participações durante os jogos, os seus minutos em campo. Começou no banco de reservas a Copa do Mundo de 2018 e marcou um gol decisivo, o gol que classificou Portugal para o mata-mata na terceira rodada da fase de grupos contra o Irã. Bateu na bola de 3 dedos de forma muito bonita, na sua característica para marcar. Na fase seguinte, o Quaresma entrou em campo com o jogo em andamento, nada pôde fazer, para evitar a derrota e eliminação de Portugal para os uruguaios por 2-1. Essa foi, aliás, a última partida do ponta com a camisa lusitana, uma vez que ele se aposentou do futebol internacional depois do Mundial. Portanto, em 15 anos de seleção, foram 80 jogos, 10 gols, 25 assistências e um título conquistado. Cada vez mais experiente, o Quaresma jogou sua última temporada altamente competitiva com a camisa do Beşiktaş em 2018 e 2019. Ele apostava num jogo mais cadenciado, onde se tornou um especialista em servir os companheiros e deixá-los na cara do gol com seus cruzamentos. Seu clube ficou mais um ano sem conquistas e ele deixou a equipe com 227 jogos, 37 gols e 3 títulos conquistados. Na temporada de 2019-2020, o Quaresma vestiu as cores do Kasımpaşa, um clube mediano do futebol turco. Entendendo que deixou uma potência, o português sabia que não disputaria nada. Seu time terminou em 10º lugar na tabela e o Quaresma saiu ao final da temporada com 26 partidas e 4 gols marcados. O último clube da carreira do Quaresma foi no futebol português. Ele voltou novamente ao seu país natal, dessa vez para defender o tradicional Vitória de Guimarães. O clube terminou a Liga Nacional em 7º lugar. Mesmo bem experiente, o ponta-direita ainda foi muito útil para a equipe. Ele disputou 31 jogos ao longo da temporada, onde fez 4 gols e ainda deu 6 assistências. Em 2021 e 2022, com quase 40 anos, o Quaresma jogou sua última temporada como profissional. O Vitória melhorou sua colocação e terminou em 6º lugar no Campeonato Português. O jogador não anunciou oficialmente que parou de jogar, mas, desde que deixou o time de Guimarães, não atuou por mais nenhuma equipe. Portanto, pelo clube, somou 57 jogos e balançou as redes 6 vezes. Jogando por clubes em 21 anos como profissional, foram 701 jogos, 112 gols, 166 assistências e 19 títulos coletivos conquistados.
Como você pode ver, o Quaresma foi um jogador monstruoso, habilidoso, rápido, inventivo e vencedor. As tatuagens, o jeito de correr, o estilo, a maneira com que ele batia na bola, tudo isso era muito característico de um atleta de peculiaridades raras e cada vez mais incomum no futebol físico e moderno. Uma carreira com bons números para um jogador de beirada de campo, uma quantidade de troféus bem acima da média e uma idolatria do povo português com a conquista da Euro. Esse foi o genial Ricardo Quaresma. A você que assistiu até aqui, só tenho a te agradecer, pedir que você compartilhe esse canal com seus amigos, que semana que vem tem mais, então até a próxima e falou!